Hey, pessoal! Hoje à noite navegamos em uma jornada até a mente dos vikings e o fascinante processo de dar nomes aos seus icônicos dracares. Imagine isso. Você está de pé nas margens de um fiorde gelado na Escandinávia. O vento carrega o cheiro de sal e pinho e um grupo de figuras robustas e barbadas trabalha arduamente, esculpindo a proa de um navio de madeira com a cabeça de um dragão. Este não é apenas um barco comum, é um símbolo de poder, aventura e do espírito viking. E claro, precisa do nome perfeito. Por quê? Porque para os vikings, o nome de um navio não era apenas um rótulo, era sua identidade, seu encanto e talvez seu destino. Você, no entanto, provavelmente não duraria 5 minutos no mundo deles, entre o frio constante, os ataques arriscados e o fato de que eles não tinham delivery de pizza. Digamos que o conforto moderno não era uma prioridade. Mas vamos deixar sua sobrevivência questionável de lado. Em vez disso, embarquemos nessa história, onde vamos aprender como os vikings escolhiam os nomes de seus lendários dracares. Antes de mergulharmos, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som suave ao fundo. E vamos juntos entrar nessa viagem. Você está agora na costa, observando o trabalho cuidadoso dos construtores de navios vikings. Cada tábua de madeira é meticulosamente moldada, cada prego martelado com propósito. Esses navios não são apenas práticos, são verdadeiras obras de arte. E, enquanto os toques finais são adicionados, surge a pergunta: como vamos chamá-lo? Para os vikings, isso não era uma decisão trivial. Um nome era tão vital quanto os remos ou o casco do navio. Os nomes carregavam significado e poder. Alguns eram escolhidos para inspirar medo, como Garras do Gelo ou Quebrador de Tempestades. Outros eram poéticos, inspirados no mundo natural ou nos deuses, como Asa do Cisne ou Fúria de Thor. O nome precisava ressoar, capturar o espírito do navio e de sua tripulação. E, uma vez escolhido, ele permanecia. Vikings não acreditavam em renomear navios facilmente. Fazê-lo era considerado um insulto aos espíritos e trazia má sorte. Enquanto você se aproxima, nota o mestre construtor. Vamos chamá-lo de Eric. Parando, imerso em pensamentos. Ele pondera se este navio específico deve levar o nome Sombra do Corvo ou Serpente do Mar. Ambos os nomes têm peso, mas apenas um parece certo. Nomes assim não eram escolhidos aleatoriamente. Eles vinham de histórias, tradições e, às vezes, um toque de superstição. Historiadores ainda discutem até que ponto o processo de dar nomes era cerimonial e até que ponto era prático. Era uma forma de honrar os deuses ou apenas um jeito de diferenciar os navios em uma frota? Talvez fosse um pouco de ambos. E lá está você, assistindo ao batismo do navio com seu novo nome. A tripulação comemora, e você não consegue deixar de sentir a gravidade do momento. Não é apenas um navio, é uma promessa de aventura, um veículo de sonhos. Você observa, enquanto Eric
o mestre construtor dá os últimos retoques no navio. As bordas do casco brilham com uma camada fresca de alcatrão, que sela a madeira contra as águas geladas e traiçoeiras do Mar do Norte. Cada detalhe do navio é cuidadosamente projetado, desde as ripas perfeitamente ajustadas até a imponente cabeça de dragão esculpida na proa. Para os vikings, a construção de um barco longo era um processo meticuloso que começava muito antes de a primeira árvore ser derrubada. E é aí que a mágica começa. Os nomes não surgem do nada. Eles são moldados, assim como o próprio navio, desde os primeiros estágios de sua criação. À medida que o barco toma forma, as características físicas e a personalidade que ele parece adquirir começam a sugerir possíveis nomes. Um navio com uma proa curvada e elegante pode acabar sendo chamado de Asa do Falcão, enquanto um barco de linhas robustas e imponentes pode receber o nome de Martelo das Ondas. Você nota que até os materiais escolhidos para a construção têm um papel importante. Os construtores preferem madeira de carvalho, conhecida por sua durabilidade e resistência. Mas o que muitos não sabem é que, segundo a crença viking, o carvalho também trazia proteção espiritual, um traço essencial para qualquer embarcação que enfrentaria o desconhecido. Cada tronco cortado carrega uma história, e muitas vezes a origem da madeira influencia o nome do navio. Você ouve Eric conversando com seus aprendizes. Ele menciona que, certa vez, um navio foi nomeado Cantor do Bosque, porque a madeira utilizada veio de uma floresta, onde os pássaros cantavam sem parar. Curioso, não? Mesmo em uma sociedade tão focada em conquistas e guerras, os vikings tinham um lado poético. Enquanto os homens trabalham, você sente o cheiro da madeira recém-cortada e o som rítmico dos martelos ecoando pelo ar. É quase como se o próprio barco estivesse sendo esculpido em um poema vivo. Ao mesmo tempo, Eric comenta que o casco precisa ser leve, o suficiente para deslizar pelos rios, mas forte o bastante para suportar tempestades no mar aberto. Esse equilíbrio entre forma e função é algo que os construtores entendem profundamente, e o nome do barco muitas vezes reflete essa dualidade. Historiadores sugerem que o nome de um navio poderia ser decidido em qualquer ponto durante sua construção, dependendo da intuição do construtor ou de presságios percebidos ao longo do processo. Talvez fosse o canto de um corvo no momento em que a proa fosse erguida, ou a forma como as ondas batiam contra a praia em um dia específico. Ninguém tem certeza absoluta, mas o que sabemos é que esses nomes eram tratados com a mesma seriedade que qualquer ritual sagrado. Você percebe que o nome não é apenas uma palavra. Ele se torna parte do barco. O nome é gravado na madeira, repetido em cânticos e gravado nas mentes da tripulação. Navios como este, diz Eric, carregam o espírito do seu nome. Ele os guia e os protege. O barco em que você está de olho já está quase pronto. A cabeça de dragão na proa ganha seus últimos detalhes, escamas cuidadosamente talhadas que parecem quase reais. Essas esculturas não são apenas ornamentais. Elas servem para intimidar os inimigos e, segundo a tradição, afastar maus espíritos durante as viagens. O nome ainda não foi decidido, mas há sugestões circulando
Entre os trabalhadores, Serpente das Sombras parece ser o favorito até agora, mas nada é definitivo. E então você percebe que, para os vikings, o processo de construção de um barco é quase como criar uma obra de arte viva. Cada martelada, cada corte, cada palavra dita sobre o nome tem um propósito. Você olha para o horizonte e imagina este barco cortando as ondas, seu nome ecoando entre os ventos como um feitiço, enquanto o nome Serpente das Sombras continua a circular entre os construtores. O processo de decisão se intensifica. Afinal, a escolha de um nome para um navio não é feita de forma impulsiva. Eric reúne a tripulação e os líderes locais para uma espécie de conselho improvisado. Você os observa se acomodarem em troncos caídos ao redor de uma fogueira crepitante. A luz suave das chamas dança sobre seus rostos enquanto eles discutem com fervor. A tradição viking valoriza a sabedoria coletiva, e dar nome a um navio é uma oportunidade para que cada pessoa apresente suas ideias. Alguns nomes são sugeridos com base em experiências passadas: Terror das Ondas, Garra do Mar, enquanto outros buscam inspiração em histórias mitológicas ou presságios recentes. Alguém menciona que viram um lobo solitário na floresta naquela manhã. Lobo da Aurora surge como uma ideia, evocando tanto força quanto mistério. Você percebe que a escolha do nome é mais do que uma questão prática ou estética. É também uma forma de criar um vínculo emocional com o navio. Para os vikings, um dracar não era apenas um meio de transporte, mas um companheiro de aventuras, quase como um membro da tripulação. Dar-lhe um nome apropriado era como dar-lhe uma alma. Enquanto você ouve a conversa ao redor da fogueira, descobre que os nomes também podiam servir como uma espécie de amuleto protetor. Era comum que os vikings escolhessem palavras que carregassem significados auspiciosos, acreditando que isso ajudaria a afastar tempestades, monstros marinhos e até mesmo os caprichos dos deuses. Eric explica: um nome forte mantém o azar longe. Ninguém quer navegar em algo chamado fracasso do fiord. As discussões na fogueira também revelam como os nomes refletem o caráter da tripulação. Um grupo conhecido por sua coragem pode optar por algo como Garras de Odin, enquanto uma tripulação mais cautelosa pode preferir algo menos provocador, como Alma do Vento. Nesse caso, o grupo de Eric parece inclinado a escolher algo que combine poder e sutileza, e Serpente das Sombras permanece uma forte candidata. Você percebe que os vikings são mestres em criar narrativas ao redor de seus navios. Cada nome conta uma história, e cada história reforça a identidade da tripulação. É como se o nome fosse um farol, algo para se agarrar em momentos de perigo. Não importa o que aconteça, o nome carrega a promessa de que o navio voltará para casa. Enquanto a noite avança, a conversa fica mais descontraída. As piadas começam a surgir e alguém sugere um nome completamente absurdo: Pato Guerreiro. Todos riem, mas é um lembrete de que mesmo em uma cultura tão focada na sobrevivência, havia espaço para humor e leveza. Afinal, escolher um nome para um navio não precisava ser um processo pesado o tempo todo. Historiadores acreditam que essa parte do processo
a troca de ideias em grupo era fundamental, não apenas para a escolha do nome, mas também para fortalecer os laços entre os membros da tripulação. O ato de colaborar e chegar a um consenso criava uma sensação de unidade, algo essencial para os perigos que eles enfrentariam juntos. Finalmente, Eric sugere que todos durmam e reflitam sobre os nomes propostos. Ele acredita que a decisão final virá com clareza pela manhã, quando o primeiro raio de sol iluminar o navio. Os deuses falam com quem sabe ouvir. Ele diz, enquanto o grupo se dispersa, você se sente envolvido pelo silêncio da noite, que desce sobre o fiorde. O som das ondas suaves batendo contra a costa combina com o crepitar da fogueira morrendo. Aos poucos, o navio repousa nas sombras, como se aguardasse pacientemente seu destino. O nome certo virá, e com ele, um futuro cheio de histórias a serem vividas. Você acorda com a luz pálida do amanhecer, filtrando através das árvores, envolvendo o navio em um brilho suave. O ar está fresco, e um leve cheiro de orvalho mistura-se ao aroma da madeira recém-cortada. Ao se aproximar do dracar, percebe que o silêncio da noite foi substituído por um murmúrio tranquilo. Pássaros despertam, e o movimento na vila começa a ganhar vida. Eric está ali, sentado em uma pedra próxima, contemplando o navio. Você se aproxima e ele comenta que, para os vikings, a manhã traz clareza. Uma oportunidade para ouvir o que os deuses sussurram no vento. Diz que, muitas vezes, a decisão do nome era revelada num momento assim, entre a calma e o despertar do mundo natural. Enquanto você observa, um corvo cruza o céu e pousa em um galho próximo. Seu olhar penetrante, parecendo quase uma confirmação silenciosa. Para os vikings, o corvo era um símbolo de Odin, o deus da sabedoria e da guerra, e um presságio poderoso. Alguns na vila acreditam que se um corvo visitar um navio antes de sua primeira viagem, o nome escolhido estará abençoado. Curiosamente, nem todos concordam sobre o papel dos presságios. Historiadores ainda debatem se esses sinais eram realmente levados tão a sério ou se eram apenas histórias que cresceram com o tempo para dar um toque de misticismo à cultura viking. Enquanto você e Eric caminham ao redor do navio, ele explica que o ritual de nomear o dracar frequentemente envolvia uma cerimônia simples, onde se oferecia uma bebida, normalmente hidromel, para os deuses, pedindo proteção e sucesso. A cerimônia podia incluir também a entoação de versos poéticos, quase como um pequeno encantamento, para dar vida ao nome escolhido. Você percebe como o ato de nomear um navio estava profundamente entrelaçado com as crenças espirituais e o cotidiano viking. O navio era mais que madeira e pregos. Era um ente vivo, protegido pelos deuses e pelos nomes que carregava. Enquanto o sol se ergue lentamente, iluminando a figura imponente da cabeça de dragão na proa, Eric finalmente decide. O nome será Serpente das Sombras, um nome que combina a astúcia e o mistério da serpente com a habilidade de navegar furtivamente pelas águas, tão escuro quanto o crepúsculo nas florestas do norte. Você sente uma satisfação calma, enquanto o nome é pronunciado em voz alta, ecoando suavemente pelo fiorde. É o começo de uma nova aventura, um capítulo que você tem a sorte de testemunhar desde sua origem.
Você percebe que o nome Serpente das Sombras não é apenas uma escolha poética, mas carrega uma camada prática e simbólica. Para os vikings, a serpente simbolizava astúcia, furtividade e poder oculto, qualidades ideais para um navio que precisava tanto atacar de surpresa quanto escapar rapidamente de ameaças maiores. Enquanto você observa, Eric explica que, assim como uma serpente se move silenciosamente entre as pedras e a grama, o navio deve deslizar silenciosamente pelas águas, quase invisível aos olhos inimigos. E claro, as sombras do amanhecer e do crepúsculo oferecem o cenário perfeito para tais manobras. Você pode imaginar a tripulação praticando suas abordagens sorrateiras, remando no silêncio da névoa, enquanto a serpente das sombras desaparece no horizonte. Curiosamente, muitos dos nomes de navios vikings refletiam essas características táticas, equilibrando beleza e funcionalidade. Mas não é só isso. Você também descobre que alguns vikings tinham a superstição de que o nome do navio poderia influenciar sua sorte no mar. Por isso, eles evitavam nomes que pudessem trazer má sorte ou que soassem fracos. Serpente das Sombras não apenas soa forte, como também sugere uma conexão mística com forças invisíveis. É curioso notar que nem sempre o nome escolhido agradava a todos. Alguns membros da tripulação podem ter preferido algo mais agressivo, enquanto outros talvez quisessem um nome que refletisse proteção e segurança. Eric menciona que, às vezes, essa discordância era resolvida com histórias e debates, até que um consenso fosse alcançado. Uma dinâmica social tão importante quanto a escolha do nome em si. Historiadores ainda discutem se a escolha dos nomes tinha um impacto real nas batalhas e nas viagens, ou se servia mais como um ritual psicológico para fortalecer a confiança da tripulação. De qualquer forma, o nome carregava um peso simbólico que ninguém ignorava. Enquanto você imagina um navio pronto para partir, vê Eric chamando os artesãos para adicionar os últimos detalhes no casco. Inscrições rúnicas que, segundo as crenças, poderiam proteger a embarcação durante as tempestades e encontros hostis. Essas runas eram outra camada de magia e simbolismo, complementando o nome do navio e reforçando sua identidade. Ao observar tudo isso, você sente a conexão entre o navio, seu nome e as pessoas que o construíram. Cada detalhe importa, e o nome Serpente das Sombras é a chave que liga todos esses elementos em uma história viva, pronta para navegar pelo desconhecido. Você se junta à tripulação enquanto eles se preparam para a primeira viagem da Serpente das Sombras. O ar está cheio daquele cheiro característico de madeira, couro e sal. Uma mistura que parece prometer aventura e mistério. Eric entrega a você um remo e você sente o peso familiar da madeira nas mãos. Áspera, mas confortável. A bordo, a atmosfera é de uma calma concentrada, com cada homem cumprindo seu papel. Você nota os olhares atentos, as expressões que misturam excitação e respeito pelo navio que os carrega. O nome, Serpente das Sombras, é repetido em murmúrios, quase como uma oração, uma promessa silenciosa de proteção e sucesso.
Enquanto o barco começa a deslizar pelas águas, você sente a leve vibração sob os pés, um lembrete da madeira flexível trabalhando em harmonia com as ondas. Você se lembra de como o nome do navio deve ser pronunciado com cuidado. Dizem que uma palavra maldita pode atrair azar. Essa crença é parte do folclore, que torna cada viagem um ritual sagrado. Eric conta uma curiosidade. Em algumas expedições, os vikings levavam com eles objetos pessoais para alimentar o espírito do navio, pedaços de tecido, armas ou até mesmo ossos de animais caçados. Esses itens, segundo a tradição, fortaleciam a conexão entre o navio, a tripulação e os deuses. Você olha para a proa, onde a cabeça de dragão se destaca contra o céu cinzento, sentindo a energia quase palpável que o navio emana. A escultura não é apenas para assustar os inimigos, mas para lembrar a todos do poder e da proteção que o nome e as runas oferecem. Enquanto o barco corta as ondas, você escuta o som suave da água deslizando pelas tábuas, o bater ritmado dos remos e o ocasional canto distante de gaivotas. É um cenário que parece quase cinematográfico, uma mistura de simplicidade e grandiosidade. Historiadores sugerem que a navegação em longos barcos, como este, dependia tanto da habilidade dos homens quanto da sorte. O nome do navio e os rituais associados funcionavam como uma espécie de amuleto coletivo, fortalecendo o moral em face dos desafios imprevisíveis do mar aberto. Você se sente parte dessa história, um pequeno, mas essencial componente na longa tradição dos vikings. Cada remada aproxima vocês do desconhecido, mas também solidifica o vínculo entre homem, navio e destino. Enquanto a serpente das sombras avança, você percebe que o nome escolhido já está cumprindo seu papel. Invisível, astuto e preparado para o que quer que venha. Você está agora completamente imerso no ritmo do mar, o balanço do navio e o som ritmado dos remos. A serpente das sombras parece deslizar como uma sombra viva sobre as águas, exatamente como seu nome sugere. Enquanto você observa o horizonte enevoado, Eric começa a compartilhar mais sobre as tradições e superstições que envolvem o nome dos navios vikings. Ele explica que, para os vikings, os nomes dos barcos eram escolhidos para refletir características desejáveis, mas também para invocar proteção contra forças invisíveis. As tempestades traiçoeiras, os monstros marítimos das lendas e até mesmo a fúria dos deuses. Era comum que o nome fosse acompanhado por uma história que explicasse sua origem, tornando o navio quase uma entidade mitológica. Você aprende que algumas tripulações preferiam nomes que evocassem animais ferozes, como urso das águas ou falcão da tempestade, enquanto outras escolhiam figuras míticas, como dragões ou gigantes. A diversidade desses nomes mostra como cada grupo buscava um equilíbrio entre força, medo e respeito pelo mar. Curiosamente, há um debate entre estudiosos sobre se esses nomes realmente influenciavam a sorte dos navios ou se eram apenas parte do folclore usado para manter a moral da tripulação. Alguns acreditam que a repetição do nome em rituais e canções funcionava como uma espécie de reforço psicológico, preparando todos para enfrentar o desconhecido com coragem. Enquanto a serpente das sombras segue seu curso,
você nota que a tripulação começa a entoar cânticos suaves, que não só mantêm o ritmo dos remos, mas também celebram a força e a proteção que o nome do navio promete. O som se mistura ao vento e às ondas, criando uma melodia hipnotizante que parece acalmar até mesmo o mar mais bravo. Você se sente conectado a essa tradição antiga, um elo vivo na corrente contínua da história viking. O nome do navio é mais do que uma palavra. É uma promessa, uma proteção, um convite para aventuras que ainda estão por vir. Você sente a brisa salgada que toca seu rosto enquanto o serpente das sombras continua a deslizar pelas águas, agora um pouco mais acelerado. Impulsionado por ventos suaves, o navio parece vivo, quase respirando com você e a tripulação em sintonia perfeita. Eric aproveita o momento para falar sobre os símbolos e decorações que costumavam acompanhar o nome do navio, trazendo à tona detalhes que você nunca tinha imaginado. Ele aponta para as esculturas no casco, entrelaçadas, formas de serpentes e dragões que não são apenas ornamentais, mas possuem um significado profundo. Para os vikings, esses símbolos funcionavam como uma espécie de escudo mágico, um convite para que os espíritos protetores acompanhassem a embarcação. Você lembra daquelas inscrições rúnicas que viu anteriormente e como cada uma delas poderia ter diferentes significados, desde proteção até sorte nas batalhas. Olhando mais de perto, você percebe que o design do navio também é pensado para intimidar os inimigos. A cabeça de dragão na proa não é só para assustar, ela também mostra a força e a determinação da tripulação. É como se o navio inteiro fosse uma extensão da personalidade dos seus navegadores. Feroz e indomável, Eric conta uma história engraçada sobre uma vez em que um navio viking foi confundido com uma criatura mítica por aldeões próximos, causando alvoroço e até algumas corridas assustadas. Você não consegue evitar de rir, imaginando a confusão que uma serpente das sombras poderia causar em um vilarejo pacato. Historiadores ainda discutem se essas esculturas e símbolos eram mais do que simples decorações, ou se tinham um propósito mais prático, como desviar o olhar dos inimigos, ou mesmo interferir no comportamento dos peixes e outros animais marinhos. De qualquer forma, a importância do visual do navio era inegável. Enquanto você absorve todas essas informações, o navio continua seu curso sereno, como se estivesse preparado para enfrentar qualquer desafio, embalado pela força invisível que seu nome e símbolos carregam. Você se sente grato por fazer parte dessa jornada, testemunhando a fusão entre arte, cultura e sobrevivência no coração da tradição viking. Você sente o sol começar a se pôr, pintando o céu com tons quentes de laranja e rosa, enquanto a serpente das sombras segue navegando calmamente. O dia está chegando ao fim, e o ritmo suave do navio convida à reflexão. Eric senta ao seu lado, compartilhando a história de como, às vezes, o nome do barco mudava ao longo do tempo, uma tradição que você não esperava. Ele explica que, em algumas ocasiões, se um navio passava por eventos significativos, como uma grande vitória ou uma viagem desafiadora, seu nome poderia ser alterado para refletir essa nova fase. Essa mudança não era leviana. Exigia rituais específicos para liberar o antigo nome e ativar o novo, garantindo que a proteção dos deuses
continuasse presente. Você pensa em como isso se assemelha às mudanças que fazemos na vida, como trocar de roupa, mudar de endereço ou até mesmo adotar um novo apelido para marcar novos começos. A ideia de que um nome tem poder real, que pode influenciar seu destino, é algo que ressoa profundamente. Curiosamente, Eric menciona que nem todos concordavam com essas mudanças. Alguns membros da tripulação acreditavam que trocar o nome poderia trazer azar, uma crença que levava a discussões acaloradas, mas sempre com respeito mútuo. Historiadores ainda debatem se essas práticas eram comuns ou se eram mais restritas a certos clãs ou regiões. Você observa a calmaria do mar ao redor e sente que, independentemente do nome, o verdadeiro poder do navio reside na força e na união da tripulação. O nome é um símbolo, uma âncora para a identidade do grupo, mas a coragem e a habilidade de cada homem é que realmente garantem a sobrevivência. Enquanto o crepúsculo se aprofunda, você sente o conforto daquela conexão antiga, a tradição viking que viaja através do tempo, carregada nas ondas, com seus nomes sussurrando segredos ao vento. A Serpente das Sombras é, sem dúvida, mais do que um navio. É uma história viva navegando pelo mar da memória. Você se aconchega enquanto a noite se instala. O céu estrelado começa a surgir como um tapete escuro pontilhado de luzes. A Serpente das Sombras balança suavemente nas ondas calmas e você sente o coração bater no ritmo sereno da viagem. Eric aproveita a tranquilidade para contar sobre a importância dos nomes de navios na mitologia viking, onde as histórias dos deuses se entrelaçam com a vida cotidiana dos navegadores. Ele explica que muitos nomes vinham diretamente das sagas, aquelas histórias épicas passadas de geração em geração, e que o nome do navio era quase um personagem a mais na narrativa. Por exemplo, Serpente das Sombras poderia lembrar Jormungandr, a serpente gigante que circunda o mundo, uma criatura que simbolizava tanto perigo quanto proteção. Você fica fascinado com a ideia de que cada nome carrega não só uma identidade, mas também uma ligação espiritual com o mundo dos mitos e das forças naturais. Essa conexão ajudava a tripulação a se sentir parte de algo maior, dando-lhes coragem e uma sensação de propósito. Eric menciona uma curiosidade. Alguns navios recebiam nomes que mudavam conforme a fase da viagem, ou de acordo com os deuses a quem eles dedicavam a jornada. Você imagina como isso podia influenciar o humor e a determinação dos homens a bordo? Como se o navio tivesse múltiplas personalidades, cada uma adaptada para um desafio diferente. Historiadores ainda discutem se essa prática de nomes mutáveis era uma realidade frequente ou mais um símbolo poético das sagas. Mas, independente disso, o poder das histórias e do simbolismo não pode ser subestimado. Enquanto você observa o céu noturno e ouve o suave som das ondas, sente que o nome Serpente das Sombras não é apenas uma marca, mas uma presença viva, protegendo e guiando o navio e seus homens através da vastidão do mar. Você se sente parte dessa tradição, como se estivesse navegando não só em águas antigas, mas em um mar de histórias e sonhos. Você sente a leve brisa da madrugada, enquanto a Serpente das Sombras
desliza silenciosamente pelas águas, envolta em uma névoa tênue que parece suspender o tempo. O ambiente é quase mágico e Eric aproveita para contar como o nome do navio influenciava os rituais antes de zarpar. Momentos cheios de simbolismo que envolviam toda a tripulação. Ele explica que o batismo do navio, uma cerimônia que marcava oficialmente o nome e a consagração, era um evento cheio de pequenos detalhes que você nunca teria imaginado. Eram usados líquidos sagrados, como hidromel ou sangue de animal, para ungir a madeira, acompanhados por cantos e oferendas aos deuses nórdicos. Você sente a importância desse momento, quase como um casamento entre homem e máquina, entre vida e aventura. Curiosamente, Eric menciona que, em algumas regiões, os nomes dos navios eram falados, com uma voz especial, quase cantada, para garantir que os espíritos protetores ouvissem claramente o pedido de proteção. Você imagina essa mistura de música, fé e superstição preenchendo o ar frio da manhã. Historiadores ainda debatem se essas cerimônias eram universais ou se variavam bastante entre diferentes comunidades vikings. O que é certo é que o nome do navio e a cerimônia de batismo tinham um peso emocional enorme para os navegadores, que viam nesses ritos uma garantia contra o caos e a incerteza do mar aberto. Enquanto você acompanha a história, percebe como essas tradições ajudavam a fortalecer os laços entre os homens e o barco, preparando cada um para os desafios que viriam. Você sente a energia daquele momento, a mistura de ansiedade e esperança que permeava cada viagem, o silêncio da madrugada, quebrado apenas pelo som suave do mar, parece um convite para que você se entregue a essa história antiga e acolhedora, sentindo-se seguro mesmo em meio ao desconhecido. Você sente o frescor da manhã começar a se espalhar, enquanto a serpente das sombras avança lentamente em direção a um novo horizonte. O céu se tinge de azul claro e a tripulação se prepara para mais um dia no mar. Eric aproveita esse momento para contar sobre os nomes mais peculiares que os vikings davam aos seus barcos, nomes que fogem do comum e carregam histórias tão curiosas quanto os próprios navegantes. Você ouve sobre barcos chamados Rena das Ondas, que, supostamente, trazia sorte em águas geladas, e Mula Selvagem, um nome que gerava risadas e brincadeiras entre as tripulações. Essas escolhas revelam o lado mais leve e humano dos vikings, que apesar da fama de guerreiros ferozes, também tinham humor e originalidade. Eric destaca que alguns nomes eram resultado de apostas ou brincadeiras internas, quase como trotes modernos, o que mostra que a relação com o nome do barco podia ser tanto séria quanto divertida. Você imagina a tripulação reunida, rindo enquanto decidiam o nome do novo barco, talvez depois de algumas canecas de hidromel. Você aprende que o processo de nomeação poderia ser longo e cheio de debates, e que nem sempre o nome final agradava a todos. Uma verdadeira democracia marítima, com direito a discussões que duravam horas. Historiadores ainda discutem se esses nomes engraçados eram uma exceção ou uma parte comum da cultura viking. Enquanto o navio segue seu curso,
você sente a leveza dessa parte da tradição. Um lembrete de que até nos tempos antigos, o humor ajudava a suavizar as dificuldades e a unir as pessoas. A serpente das sombras pode ser feroz, mas também tem espaço para um pouco de diversão. Você observa o horizonte com um sorriso, sentindo que cada nome, sério ou brincalhão, carrega a alma de quem o escolheu, um pedaço da história viva que continua a navegar com você. Você sente a brisa fresca, enquanto o serpente das sombras avança lentamente, e Eric começa a contar sobre as superstições que cercavam os nomes dos barcos vikings, especialmente aquelas ligadas às marés e às estrelas. Você imagina os navegadores olhando para o céu, procurando sinais e orientações para que o navio fosse abençoado durante a jornada. Ele explica que os vikings acreditavam que certos nomes tinham poder para influenciar o comportamento do mar e do vento, quase como se o navio pudesse conversar com a natureza. Por exemplo, nomes relacionados a animais marinhos, como foca prateada ou cavalo das ondas, eram escolhidos para garantir agilidade e proteção contra tempestades. Você percebe que essas crenças formavam uma rede complexa de relações entre homem, navio e ambiente, em que o nome do barco era uma chave para a harmonia entre esses elementos. Curiosamente, Eric menciona que havia até uma espécie de calendário para escolher o melhor dia para batizar o navio, algo que parece ter paralelo em muitas culturas antigas. Historiadores ainda debatem até que ponto essas superstições influenciavam as decisões práticas da navegação, mas concordam que eram parte fundamental da vida e da mentalidade viking. Você sente que, para eles, o nome do navio era mais do que uma palavra. Era uma promessa feita ao mar e aos deuses. Enquanto você escuta o ritmo suave das ondas e o farfalhar das velas, criam um cenário perfeito para essa narrativa, quase como se o próprio mar estivesse contando suas histórias. Você se sente envolvido por essa teia de crenças e tradições, flutuando entre mito e realidade. O Serpente das Sombras continua sua jornada silenciosa, carregando não só homens e madeira, mas um legado de sabedoria ancestral que você agora pode apreciar em sua plenitude. Você observa a luz dourada do entardecer refletindo nas ondas, enquanto a Serpente das Sombras segue seu caminho com uma calma reconfortante. Eric, com um sorriso tranquilo, começa a falar sobre as influências externas que moldaram os nomes dos barcos vikings, mostrando como essa tradição não estava isolada, mas sim conectada a outras culturas e práticas marítimas. Ele explica que, ao longo das viagens e trocas comerciais, os vikings absorveram ideias e nomes de outras regiões, como os celtas, anglo-saxões e até povos do Báltico. Você imagina esses encontros como pontes invisíveis entre diferentes mundos, onde a linguagem e o simbolismo se misturavam e evoluíam. Você descobre que alguns nomes de barcos podem ter origens curiosas, como adaptações de palavras estrangeiras ou referências a divindades locais, o que adiciona uma camada extra de riqueza e complexidade. Essa troca cultural ajudava a expandir o repertório dos navegadores, oferecendo mais opções para nomear suas embarcações
de maneira significativa. Eric menciona que essa influência também se reflete em certos detalhes das decorações e rituais, que muitas vezes incorporavam elementos vistos em terras distantes. Historiadores ainda discutem o quanto essa mistura de culturas afetou a identidade viking, mas é claro que as viagens abriram portas para uma troca cultural vibrante. Você sente que a Serpente das Sombras não é apenas um símbolo da tradição viking, mas também uma testemunha das conexões globais que moldaram a história marítima da época. É fascinante pensar que enquanto você navega mentalmente com Eric, está cruzando essas mesmas pontes históricas. O navio segue em frente, envolto em histórias que atravessam mares e tempos, como uma memória viva de encontros e descobertas. Você sente a brisa fresca da noite, enquanto a Serpente das Sombras desliza suavemente pela superfície do mar escuro, e Eric compartilha as últimas histórias sobre como os nomes dos navios vikings foram passados adiante pelas gerações, formando um legado que ecoa até hoje. Ele lembra que, para muitos, nomear um barco era mais do que um ato prático. Era um ritual sagrado que carregava a esperança, a coragem e a identidade de toda uma comunidade. Você imagina as famílias e os amigos reunidos na costa, acenando enquanto os barcos partem, cada um com seu nome único, carregando sonhos e histórias que se entrelaçam com o destino. Eric fala sobre como esses nomes sobreviveram não apenas em registros antigos, mas nas sagas, nas canções e até mesmo nas palavras que usamos para descrever o mar e a aventura. Há um tom quase poético nessa tradição, e você sente que, ao aprender sobre isso, está participando de algo maior. Uma conexão silenciosa com os navegadores que desbravaram mares desconhecidos, guiados por nomes que eram suas âncoras emocionais. Historiadores ainda discutem os detalhes exatos dessas práticas, mas todos concordam que o significado dos nomes transcende o tempo e o espaço. Você se sente grato por ter embarcado nessa jornada, conhecendo as camadas de história, mito e humanidade que tornam a nomeação dos barcos vikings tão especial. O navio continua seu curso tranquilo, embalando você numa sensação de paz e admiração. Você percebe que a Serpente das Sombras não é apenas um nome, mas um símbolo de coragem, de identidade e de histórias compartilhadas. Um convite para que você continue explorando e sonhando. Agora, uma despedida suave para fechar essa viagem. À medida que a noite avança, você sente o ritmo suave do mar embalando seu corpo. Cada onda, um sussurro calmante. As estrelas brilham distantes e a brisa leve traz consigo o aroma salgado que acalma a mente e suaviza os pensamentos. Você está seguro aqui, envolto pelo manto tranquilo da noite e pelas histórias antigas que agora fazem parte de você. Deixe que essa sensação de paz se espalhe lentamente, como um abraço caloroso que afasta qualquer inquietação. Sua respiração se torna profunda e tranquila. Cada suspiro, uma nota na canção silenciosa do mar. Imagine-se flutuando suavemente, protegido pela força silenciosa da Serpente das Sombras, navegando sem pressa por águas serenas. Sinta a segurança do momento, sabendo que,
Enquanto você repousa, essas histórias continuam vivas, guardadas nas ondas, nos ventos e no tempo. Que seu sono seja leve, cheio de sonhos suaves e viajantes, navegando por mares tranquilos e céus estrelados. Durma bem e até a próxima jornada, onde histórias antigas e novas se encontram para acalmar sua mente e aquecer seu coração.